Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais 3 episódios de Caraquice. 3 care... Eu já não lembro do título deste programa. 3 graus. Como nos últimos tempos, nós temos seguido uma famosa lista que foi preparada pelo André e hoje seria presidida por mim. O tema que eu escolhi dessa lista era algo que o André tinha preparado sobre bandas desenhadas herméticas. E a ideia, mais ou menos, que o André tinha preparado era bandas desenhadas que se tivessem revelado como um desafio da leitura de alguma maneira. Mas eu, em todo caso, apesar de ser eu que tenho a palavra, eu tenho que perguntar ao André exatamente o que é que isto significa. Porque eu estive a pensar muito sobre isso, e realmente é uma palavra um bocadinho elástica, não é? Porque pode significar toda uma série de coisas, e nós não podemos dizer, por exemplo, um hermetismo de que tipo? Porque pode ser um hermetismo que nasce, por exemplo, de referências, ou seja, há um texto qualquer que está pejado de tal maneira de tantas referências obscuras ou difíceis, eruditas, científicas, qualquer coisa, não é? Portanto, um quadro de referências que não seja o nosso e, portanto, não conseguimos compreender com exatidão a história. E isso, de facto, pode acontecer, por exemplo, existir uma banda desenhada qualquer, por hipótese, que até pode ser, vamos imaginar, por exemplo, uma banda desenhada em língua portuguesa, mas brasileira, de uma pequena terra que nós não conhecemos nada e que fala de um folclore qualquer específico ou de uma comida, uma fruta que não conhecemos. Bom, então, obviamente, que não vamos perceber essa referência. Mas será que é isso que torna uma banda desenhada hermética? Ou seja, é só uma questão de não compreendermos uma referência? Não parece que isso seja necessariamente um problema, porque é óbvio que vamos ser confrontados com muitos casos de textos, não estamos a falar de BD, mas podia acontecer com muitas outras áreas, em que não entendendo bem uma referência cultural, podemos partir de um pressuposto e enganar-nos, não é? Ou seja, fazermos uma leitura errónea. Um outro sentido que podia aparecer era, por exemplo, de uma certa densidade literária, ou seja, haver uma dificuldade, utilizar-se um estilo de tal modo que se torna difícil a sua leitura, ou não é uma leitura fácil ou imediata, pegarmos naquilo e lermos imediatamente. Mas eu depois estava a tentar fazer comparações e o que é que pode ser difícil? Por exemplo, muitas pessoas não se lançam à leitura À Procura do Tempo Perdido, por exemplo, porque são volumes a mais. São 7 volumes, todos eles com 300 a 400 páginas, e logo isso pode assustar. Mas depois ao ler, pode chegar à conclusão que é o próprio estilo do Marcel Proust, que é um pouco rebuscado, frases longas, parece que fica preso em descrições de objetos que não parecem contribuir para a ideia de uma intriga, a própria intriga está estilhaçada em toda uma série de impressões em tempos diferentes. É isso o que torna um texto difícil. E eu estava a ver o que é que poderá haver nisso na banda desenhada. Bom, temos os Cérebros do Dave Sim, não é? Que também são não sei quantos volumes que uma pessoa, se quiser começar a ler, são demais, não é? Quer dizer, vai ter que reservar um ano para ler aquilo tudo. Mas, por exemplo, há um autor que eu gosto bastante na literatura, que é o Thomas Bernard, que não é nada fácil de ler, é bastante denso, é quase escavar no cimento com as unhas. E eu estava a pensar, mas que autores de banda desenhada é que podem ter esse tipo de densidade? E, óbvio, existem livros que eu desisti a meio, ou que não li, ou que não estava a apreciar, mas eu não... Claro, isto é a presunção, eu dizer assim, compreendi a todos, não houve nenhum livro que eu não compreendi. Não, pode haver livros que eu não tenha compreendido e que tenha parado porque não estava a compreender. Mas estava a pensar, mas eu não me recordo disso ter acontecido alguma vez. Ou seja, pode acontecer haver um livro que eu acho chato, ou que não está a adiantar muito, ou de facto não estou a entender a história, mas mais rapidamente é porque eu acho que a história está mal construída e não parece ter particular interesse, e eu não me faço fretes. Há muita gente que diz sempre, quando começo a ler um livro não posso parar de ler.
meus amigos, eu não tenho tempo. A minha vida já está em contagem decrescente. Portanto, se eu estou a perceber que o livro não me está a entusiasmar, paro, ponho de lado e não volto a ele. Mas aqui depois há uma outra divisão curiosa, que é uma espécie de divisão que é diminuir a banda desenhada apenas a duas metades que são falsas, não é? Mas digamos que servem para uma análise bruta ou superficial, que é normalmente falamos da banda desenhada enquanto uma arte literária, portanto, à partida terá alguns elementos narrativos, uma intriga, uma organização de personagens, blá blá blá, e por outro lado é uma organização formal, visual, etc. E, portanto, nós podemos falar de algumas bandas desenhadas que podem ter uma qualidade mais literária, não no sentido que as imagens sejam pouco importantes, mas sim em que, de facto, o texto, a representação das emoções, a organização do tempo, etc., pode ter uma maior densidade. E aí há muitos nomes que podíamos citar, não é? Por exemplo, eu tenho aqui uma pequena lista, pus, mas foi um bocado ao calhas. O Daniel Close, acabei de ler o Mónica, portanto veio logo à cabeça, o Manu Larsenet, com alguns dos trabalhos dele, o autor Dinis Confrey, o nosso autor português, cujos livros dele são particularmente literários, no sentido de o escavar a linguagem, o tipo de sensações que é transmitido pelos textos, o Jerry Moriarty, o Adrien Tominet, não tanto pela dificuldade das histórias, mas pela subtileza ou pela densidade das emoções com que trabalha, o Fabrice No, que mistura ensaio e histórias, a Kate Beaton, com o Duck, também é particularmente denso, ou o Nick Drasno, com algum... Estou a dizer mal o nome. Nick Drasno, do Sabrina e do o último livro que eu gostei muito sobre o Theater Class. Desculpa, eu não me lembro do título. Mas quer dizer, não são livros difíceis de ler, não é que eu diga, não consigo perceber. Não, são livros que leio, percebo a história, entendo. Às vezes podem existir autores que possam ter um vocabulário mais complicado. Famosamente entre nós temos o David Soares, que é uma pessoa que gosta muito de lavrar a literatura, mas eu também conheço muito bem os romances dele. E muito dicionário foi reeditado graças aos livros do David Soares. Aquilo estava a vender pouco. Sim, mas não são difíceis de ler. Não se pode dizer que sejam difíceis. Tem uma intriga, há uma história, são empolgantes. Agora, utilizam mais um vocabulário maior. Meus amigos, vão ler Camilo Castelo Branco, não é? Vão ler Camões, vão ler outros autores. Quer dizer, se as pessoas só... A única coisa que leem é a literatura popular, é óbvio que quando se confrontam com o tipo de trabalhos, podem ficar. Mas isso não é um problema do escritor. E faz muita confusão chamar um autor, por exemplo, do David Soares, e dizer é um autor hermético. Porque a palavra hermético significa fechado, ou seja, tu tens de ter uma chave para compreender essa literatura. Isso acontece, por exemplo, com alguns autores, por exemplo, literalmente com aquele tipo de romances que se chama roman à clef, que são romances não que sejam difíceis de ler, mas porque veladamente estão a falar de personagens reais. E quando nós percebemos de quem são, temos uma segunda camada. Mas se não a tivermos, podemos ler o livro. Mas temos o novo roman nos anos 60, temos o James Joyce com o Finnegan's Wake, que é um livro, eu não vou dizer que é ilegível, mas há uma dificuldade incrível em ler. Estou a falar do Finnegan's Wake, não é do Ulisses. O Ulisses, ao pé do Finnegan's Wake, é manteiga, de uma ponta à outra, não é? O Finnegan's Wake até é considerado por muitos o livro em língua inglesa mais difícil de ler. Não, espera, aí eu discordaria só com uma coisa, é dizer que é um livro em língua inglesa, porque não é língua inglesa, não é? É um livro que é uma colagem de toda uma série de idiomas. Tem que se ler devagarinho, mas é o mesmo que não é o mesmo, peço desculpa, porque é uma imitação. O Jerusalem, do Alan Moore, faz essa imitação. Há vários capítulos em que ele faz o mesmo tipo de jogos com palavras novas, inventadas, etc. Mas é isso que faz uma coisa hermética? Então, eu quase que diria, na banda desenhada, eu não me lembro de nada particularmente hermético. Claro que depois também temos, como eu estava a dizer, da parte visual. E aí podemos procurar bandas desenhadas experimentais, não é? Abstratas, poéticas, em que se desarruma completamente a representação. Por exemplo, Volta ao Fast Walkers, do Ilaman Mac, que eu ainda estou a tentar batalhar. Esse é um livro difícil de ler, mas é difícil porque é um livro maçudo, que não tem uma estrutura clássica,
e todas as dimensões do livro, seja visuais, sejam textuais, como fazem uma espécie de colagem, é de facto difícil de ler. Mas eu acredito que com algum trabalho, com algum esforço, seja capaz de emergir do outro lado do livro e então conseguir perceber um sentido. Claro que nunca será um sentido passível de fazer um resumo fácil, mas isso é o mesmo que ocorre em determinadas obras de arte, sejam artes visuais, cinema mais experimental, ou cinema mais poético, ou com a poesia propriamente dita, não é? Uma pessoa não pode ler o Herberto Helder e dizer, o Herberto Helder faz poesia sobre... não se vai reduzir apenas a uma palavra, não é? Florabella Espanca, não é? É um outro tipo de coisas. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender exatamente o que é que seria... Posso responder, então, antes que Este homem sabe a sua poesia. Eu apreciei a forma como usaste essas duas referências. Sim, e sublinho, concordo. Mas força, André. Não, antes de concluires, porque tu fizeste uma pergunta há 20 minutos e ainda Exato, não tive minutos atrás. a oportunidade de abordar. Tu disseste há bocado que querias ser o último e eu disse que ia fazer uma E armadilha. serei o último, mas de qualquer forma, deixa-me responder. Preferi apresentar isso. Sim, go. Exatamente. Porque esta conversa e aquilo que tu dizes e que eu concordo com tudo, parte de uma falácia. E essa falácia foi que eu coloquei na lista que este tema se chamava BDs herméticas. E não é o que acontece, porque os meus amigos estão desatentos. Não só tu, é Pedro. verdade. Eu li Não isso só tu, Pedro. Agora deixa-me falar, que eu tenho estado aqui calado. Não só tu, Pedro, como Gabriel, que hoje está desarmado porque não pode mencionar coisas da sétima arte. Então eu vou ler, que é para não restarem dúvidas, o que diz na minha lista. Em vez de dizer BDs herméticas, o que diz é BD que não percebemos, mas gostamos. Tenho aqui uma mão cheia delas. Tenho pudor em chamar a este tema narrativas herméticas, ou de certa forma codificadas. Mas, de certa forma, é isso que são. O que fazer quando não percebemos parte ou totalidade da história? Porque é que isto acontece? Quando é que já aconteceu? Essas coisas. Portanto, eu, se calhar, há uns anos atrás, não diria BDs herméticas, mas eu acho que isso é muito redutor, por todas essas razões que tu disseste, não é? O hermetismo pode ser interpretado como difícil de compreender, mas eu também não sei o que é que isso quer dizer, porque algo que é difícil de compreender para mim pode não ser para a pessoa que está ao meu lado. Eu lembro-me que por 2 vezes, sendo que tu és uma das pessoas sábias que eu conheço, já te perguntei, por exemplo, um livro que eu tenho aqui que vou falar, a pedir-te ajuda para tentar compreender, e também, já te perguntei porque eu gostaria muito mais, gostava muito de apreciar poesia e ainda não consigo, porque o meu conhecimento e a minha cabeça ainda não funciona muito para aí, mas gostava. E portanto, é mesmo um tema, o tema é mesmo este, tem que ser algo mais próximo e familiar do género. São BDs que nós não compreendemos, numa primeira, às vezes numa segunda leitura, mas por alguma razão gostamos e apreciamos partes dela. E é isso. Pronto, só para clarificar que o tema deste episódio também não se deve chamar BD hermética, porque eu acho que isso é aquilo que as pessoas dizem quando leram pouco, quando conhecem pouco, quando questionaram pouco. E pronto, e aí estamos totalmente de acordo. Portanto, isso não foi o caso. Pode prosseguir. Falo eu? Falo eu ou o Pedro? Mas ainda não tinhas acabado, foi não, Pedro? Eu interrompi-te. Então, sim, Gabriel. É? Não sei se querias falar mais alguma coisa. Não, está-se bem. Então, não, estás à vontade, go. Este podia ser um daqueles casos em que se calhar fazia sentido termos reunido antes de gravar para discutir o que é o hermetismo, mas eu acho que tem piada é discutir o hermetismo aqui agora como estamos a fazer. E quem nos ouve também não ficará surpreendido com isso. Então, eu não vou aqui, eu vou dizer o que é que eu achei, o que é que eu estive a pensar sobre o assunto. Não quer dizer que eu tenha razão, mas eu desvio-me um bocado também do que o Pedro estava a dizer. Eu não acho que seja sinónimo particular de livros densos, ok? Por exemplo, pegando nas referências que o Pedro usou, porque eu fui mais depressa para o James Joyce, mas eu não conheço tão bem.
para questões de hermetismo, achei que talvez se encaixasse melhor do que o Proust, do que o Em Busca do Tempo Perdido. Porque tu lês o Em Busca do Tempo Perdido e de facto é um livro denso. E como é óbvio, por ser tão denso, eu não estou aqui a dizer que compreendi as referências todas, ok? Não estou a dizer que sei o livro todo de cor, ou que um dia alguém vai me falar de uma coisa e eu disse, não apanhei isso ou não percebi isso. Sem dúvida. Eu sentia, aliás, foi um livro moroso de ler, porque eu sentia que se começasse a ler muito rápido, se quisesse acelerar no ritmo da leitura, que ia perder imensa coisa. Porque aquilo efetivamente é denso. Mas tu compreendes o grosso do livro, tu compreendes muitas das coisas do livro. Quer dizer, o livro é denso, mas não me parece fechado. É isso que eu quero dizer. E para mim, estas leituras dos herméticas ou não, para mim são mais livros, e alguém falou da codificação e da chave, acho que foi o Pedro, eu ia mais por aí, e depois ia dividir em duas coisas. E antes vou só parar e vou ser o mais básico de todos e não me lixem. Na banda desenhada, fechamos todos os olhos e pensemos numa BD hermética e vão dizer que toda a gente vai se lembrar disto, por amor de Deus. Moebius, a garagem hermética. Toda a gente, concordes ou não, toda a gente vai pensar neste livro. And what's your point? Nada, é só para começar e agora avanço para o que eu queria dizer. Por causa da palavra hermética, não é? Exatamente. E porque na minha cabeça eu vou automaticamente mais para um livro como a Garagem Hermética, que é o quê? Inteligível. Ou não. E era aí que eu ia chegar, que é, há livros que têm uma codificação. Eu acredito nisso. Nós lemos e podemos não o compreender. E se nos dessem a chavezinha, não é? E por isso é que eu estava a pensar mais... Ou dinheiro. Sim, não. Por exemplo, eu não li o Finnegan's Wake, mas já espreitei por curiosidade traduções diferentes. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver umas com as outras. Aquilo é estranhíssimo. Que raio de livro é aquele? Eu ainda não me aventurei nele, mas que raio de livro é aquele? Que raio de codificação é que tem? Mas sei lá, talvez e para continuar a falar de banda desenhada, como estou a falar, talvez o Wasted Land do T.S. Eliot. Há ali muitas referências que se uma pessoa não tem, falta-lhe a chave e não consegue codificar realmente o que é que se está a passar. E há outros livros... Mas isso não é... Desculpa estar a meter aqui a colher. Não é uma questão de referência. Porque uma coisa é haver uma referência que tu não conheces. Certo. E tu vais verificá-la a um dicionário, a uma enciclopédia, e está resolvido. Por exemplo, já que estás a falar de poesia, do Wasteland, eu estou-me a lembrar do Ginsberg. O Ginsberg tem toda uma série de poesia em que cita deidades do hinduísmo, não é? Durga, etc., e reza. Ora, eu não sei quem são essas deidades. Procuro uma enciclopédia. Ok, fiquei a saber. Eu não me parece que seja essa a questão de que está aqui a discutir. Não é uma questão de uma referência. Não é uma questão de uma memória. Não é ler um romance de 5.000 páginas e depois um gajo pergunta: lembras-te daquela cena quando eles vão a Guermantes e a porta azul? Claro que não. 5.000 páginas, lembro lá da cor da porta. Não é isso. É o não compreender, é o estar a ler e, por exemplo, estar a patinar porque não estamos a compreender onde é que se quer chegar. Ou seja, ser mesmo uma coisa de tal maneira densa que nos perdemos, digamos assim, na floresta que nos é apresentada. E isso não há assim tantas referências como isso, não é? Agora, eu na banda desenhada não sei qual é essa referência. Ok, mas espera, deixa-me só acabar e antes de mais eu sempre pensei que era Ginsberg, mas eu ia dizer, estava a pensar mesmo nessa codificação que podia ser através de muitas referências, mas não só lês necessariamente as referências, mas se calhar tens que estar um bocadinho mais dentro dessa linguagem e a questionar se todos os livros, porque eu acho que a resposta é não, acho que há livros que não se compreendem e que não têm chave e que não sei necessariamente se têm codificação. Por exemplo, a Garagem Hermética faz-me lembrar um bocado aqueles livros de mais experimentação. Portanto, mesmo o próprio... como é que se chama um livro que eu gosto muito do Chester Brown, que é o Head Happy Clown. Acho que é assim. No início, as primeiras vinhetas, aquilo também é muito de improviso. E depois realmente ele atirou aquilo, criou uma narrativa
e para mim é melhor do que o que ele estava a fazer no início. A Garagem Hermética para mim parece muito um trabalho também de improviso e que ele próprio se vai cortando quando tenta, sempre que vai chegando a algo que parece mais uma narrativa normal, ele se vai cortando. Há uma chave de codificação do universo de Moebius para a Garagem Hermética, ou é simplesmente também um exercício de experimentação como há na banda desenhada, e nesse sentido nunca será verdadeiramente compreendido por todos. Mas já agora, tu sabes como é que ele criou a Garagem Hermética? Não vou saber tão bem como vais explicar agora. Vou. Aquilo saía na Mental Roland todos os meses. Sim. E ele estava numa fase... Foi aí que nasceu o Moebius, digamos assim. Ou seja, o Jean Giraud já trabalhava há muito tempo, claro, com o Blueberry, etc, etc. E, há uns anos, aquela parte, ele estava a tentar experimentar outras respostas gráficas e autorais. Fez histórias autobiográficas, etc, coisas muito... experimentações. E ele começou a dedicar-se a esta coisa um bocadinho mais alucinada, de ficção científica, etc. E na Mental Roland, ele começou uma história que é a garagem, porque o primeiro episódio é um gajo a tirar um veículo de uma garagem, não é? E eu já não lembro se foi no segundo episódio ou na terceira publicação que ele sentou e lembrou-se, porra, eu não lembro o que é que fiz na anterior, mas não tinha tempo e continuou a fazer. E então começou a fazer, nos primeiros momentos, um exercício de esquecer o que tinha feito para trás e fazer mais uma coisa, uma espécie de cadáver esquisito com ele próprio. Exatamente. Mas a partir de um determinado momento, por exemplo, essas primeiras partes são interessantes, mas a partir do momento entra num esquema absolutamente de aventuras, basicamente com um príncipe, uma princesa, um herói, um antagonista. Quer dizer, tudo bem, tem uma grande liberdade, mas acaba por encarrilar numa coisa de aventura. Ou seja, a partir de um determinado momento aquilo torna-se uma coisa um bocadinho mais domesticada, não tão selvagem como era no início. Pronto, portanto, não é assim tão experimental como poderia ser, nem como outros trabalhos foram. O Chester Brown é a mesma coisa. Aquilo começa com um exercício, mas depois encarrila... Eu disse isso. E no caso do Chester Brown, eu próprio reconheço, eu gosto mais quando encarrilou. Ainda bem que aquilo encarrilhou. Mas, por exemplo, e só para terminar e passar-vos as palavras, depois há outros livros, e nós falámos de um aqui que talvez não se encaixe nas histórias herméticas, mas falámos na questão do absurdismo, que é o Eight Lane Runaways. Tu podes, alguém ler este livro e dizer, não estou a compreender. E a minha questão é, parte deste livro é não ser lógico. Entendem? É nesse sentido. É um livro hermético. Se calhar não sei. E então era só adicionar perguntas. Pronto. Porquê é que tu achas que é hermético? Não acho que é hermético. Acho que ao leres o livro, alguém a ler o livro, que não esteja tão habituado a ler este tipo de histórias, possa tentar procurar uma lógica no livro que não existe, que vive de não ser lógico, mas que vive bem e que é compreensível nesse sentido. Não precisa de nenhuma chave para nenhuma codificação especial. Por exemplo, o meu melhor exemplo, não é que sai fora da banda desenhada, estou proibido de o falar, não é? Por isso escrevi-o aqui, se calhar não se lê, não é? Eu já sabia. Nós podíamos ter feito um drinking game. Exato. Quanto tempo é que ele demorava? Quanto tempo demorava? Com apostas. Que é o Twin Peaks. O Twin Peaks para mim é realmente... Eu não tenho a chave. Eu sinto que se tivéssemos uma chavezinha que ele nos desse, aquilo descodificava-se. Eu não descodifico aquilo na totalidade. Mas eu discordo completamente com essa ideia, estás a ver? Eu acho que essa obsessão de que tem que existir necessariamente uma interpretação que, digamos, domestique o significado. Eu não estou obcecado com isso. Nem acho que iria domesticar. Acabaste de dizer que não tens a chave e que se tivesse a chave... Eu acho que é deixa-me só dizer isto. Eu acho que é um dos melhores exemplos narrativos em que, e não é só o Twin Peaks, podes ir a outros filmes dele, como o Mulholland Drive e o Lost Highway, que são feitos de uma forma... Ok, que aquilo prende como esta história, tu achas que estás encaixado na história, estás a compreender a história e de repente acontece uma série de cenas que puxam-te o tapete, nada domesticado e ficas perdido, mas ficas sempre com a sensação há ali cenas. Ou seja, se eu tivesse a chave, pode não haver, pode ser uma ilusão, mas ficas com essa sensação e eu acho que faz parte da força da forma como ele constrói essas narrativas. Porque tu não sais de lá, como noutros filmes, em que tu dizes, isto ninguém se vai entender aqui.
Não, ele e no Twin Peaks ele faz isso mais porque acaba por ser uma série, principalmente, acho eu, na última temporada, que já disse aqui várias vezes que acho que é a melhor, que é, de repente ele atira-te coisas para os olhos, depois puxa-te outra vez do género, agora é que vai ser, e depois volta-te a puxar o tapete. Eu acho que ele faz isso mesmo muito, muito bem. E ficas com essa sensação, mesmo que seja uma ilusão, entendes? Não. Tá bem. Não. Mas podias entender e não concordar. Não, porque eu não tenho essa preocupação. E acho que as pessoas, quando têm essa preocupação, revelam particularmente que não estão mesmo habituados a serem confrontadas com obras. Eu acho que tu não estás a ouvir. De verdade, não é uma preocupação. É uma forma de viver a história quando a estás a ver. Estes sentimentos estão-te a surgir à medida que tu vês, não é preocupação nenhuma. Percebes? Tu começas a ver aquilo e aquilo faz todo o sentido. Só a dada altura é que te puxam o tapete. Quer dizer, é que ficas mais... O que é que aconteceu? E automaticamente começas a criar teorias na tua cabeça. Eu acho que isto faz parte da série em si. Não acho que é tão forçado como tu estás a querer fazer e a pôr-te num pedestal de estou muito acima e não sinto essa preocupação. Não foi nada disso que eu estava a dizer. O que não falta no YouTube são teorias a tentar explicar. Sabes quantas é que eu fui ver? Quanto? 0, daí a minha preocupação. Está bem, mas existem, certo? Certo, existem, sim. O que eu acho é que esse ponto de partida, ou seja, o que tu estás a dizer faz todo o sentido, porque nós estamos a ver toda uma série de elementos narrativos, não é? Ou seja, para todos os efeitos, são elementos narrativos, não é propriamente um filme experimental, não é? Não é um filme do Stan Brakhage, não é um filme de galeria em que se vê apenas imagens, etc. Não são filmes dessa natureza. São filmes que apresentam personagens, há diálogos, existem situações, portanto, é-nos oferecido toda uma série de elementos narrativos. E, de repente, chega a um determinado ponto, esses elementos narrativos acabam por não se coalescer numa lógica só. Mas isso também tens muitos outros autores a fazer a mesma coisa, não é? Ainda há bocado falei do Novo Roman, por exemplo, o Alain René, o ano passado em Marimbad, é um clássico desse tipo de estruturas de... Nem dentro do David Lynch, isto é a cena mais experimental dele. Ponto. Poderíamos ficar logo aí. O que é que não é experimental? Desculpa, agora perdi-me. Não, estavas a dar outros exemplos e eu estava a dizer, mesmo dentro da cinematografia do David Lynch, isto nem sequer é o mais experimental. O exemplo mais experimental. O Twin Peaks? Sim. O Twin Peaks, sim. Eu acho que seria o Eraserhead, provavelmente. Pois, não sei, não sou capaz de... Eu talvez, por exemplo, acho que o Inland Empire ainda é mais experimental do ponto de vista narrativo. O Eraserhead é verdade que tem uma série de imagens, digamos, estranhas, ou, como muitas pessoas dizem, surrealistas, porque criam associações que não são imediatas, digamos assim. Mas, no fundo, o filme tem até uma estrutura relativamente familiar, é uma história de uma família, não é? Não sei se é assim tão estranho como isso, não sei. Inland Empire provocou-me muita agonia no cinema. Já nos arrastaste para o cinema e continuamos a ver na BD. Ou seja, eu na BD posso estar enganado. É assim, há livros, obviamente, por exemplo, muitas pessoas conhecem o Grant Morrison, não é? E sabem que o Grant Morrison faz estruturas muito estranhas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Multiversity, em que cada comic book é num universo diferente, acho que é esse, ou Seven Soldiers of Victory, era assim, que seguiam heróis, depois aquilo converge. Sim, são estruturas estranhas, mas depois no fim acabamos por conseguir encaixar, mesmo que se perceba que não é uma história só. Mas eu talvez fique mais confuso, por exemplo, uma coisa confusa, há um livro que eu preciso de reler, que é do Garth Ennis, que é A Walk Through Hell, que é uma história de terror de dois detetives que basicamente ficam fechados num armazém e a partir daí começam a ter experiências e é uma coisa mais ou menos fantasiosa em que eles são manipulados mentalmente por um assassino em série que os leva para um inferno pessoal, etc. Por exemplo, esse é um livro que eu tenho que ler porque há um determinado momento em que eu perdi-me no mapa que ele está a tentar construir, mas pode ter sido por ter lido distraidamente e não propriamente por ser um livro difícil. Até pode ser um livro mal construído, não é? Portanto, é aí que eu me pergunto se na banda desenhada, que é uma linguagem
que só há relativamente pouco tempo é que se começou a experienciar textos verdadeiramente complexos daquilo que se entende do mundo da literatura, não é? Desse tipo de densidade. É claro que as pessoas vão dizer, mas como é que é possível dizer isso? O Watchmen já era muito complexo, ou o Maus. O Maus é um livro super forte emocionalmente, mas não é denso estruturalmente, não é? Bem pelo contrário, é uma memória, não é particularmente difícil de ler, não é? O Watchmen também não. Pode ter muita coisa para ler e que as pessoas saltam por cima porque estão fartas de ler aquilo tudo e não querem ler os dossiês. Mas não é difícil, não é? Quer dizer, uma banda de super-heróis, todos à porrada, um polvo cai em Nova Iorque e o gajo careca mata o gajo com a máscara. Ok, não é assim tão difícil de entender. Eu acho que era uma lula, mas pronto. Pois era uma lula, tens toda a razão. Mas Agora que eu olha lá, percebi! uma pergunta pessoal, mas só vá para ser um bocado provocador ou não. É uma lula. Meu Deus, eu tenho que reler agora, desculpem. Agora é que eu entendi tudo. Agora sim, a explicação. Agora Porque faz eu sentido. concordo com o que tu disseste em relação a, por exemplo, há algumas referências que te faltam, mas se tu tiveres as referências, descodificas o livro. E nesse sentido, pegando num livro português que saiu há pouco tempo, que é como as pedras caem ao fundo e racham a terra. Não, é como as pedras flutuam. Eu diria que nesse sentido não é um livro hermético. Nem o título sabes dizer, pá. Mas concordas com isso. Não seria um livro neste tópico do hermetismo, porque se tu fores ler ou conheceres algumas referências, é um livro que tu descodificas. Se faltarem referências. Eu não percebo descodificar. O que é para descodificar? Há uma miúda que atravessa o mar, leva uma coisa, encontra-se com um gajo, resolve um Eu enigma. estava a fazer isto só para pôr este homem a falar do livro dele e é assim que ele me agradece. Porque o que eu queria dizer era, eu concordo. Não, Não por acho nada acaso, de difícil. Nada. não, há referências, há várias referências que tu tens ali que não acho que sejam necessariamente impedimento de compreensão da história, mas que também se podem obter para compreenderes melhor algumas coisas, não é? Vou dizer uma fácil, como a questão da comida, não é? Isso para mim remota à mitologia, ao mundo do Hades, em que se tu comesses no inferno, ou no submundo, não poderias sair dali. Até há aquela história muito bonita da mulher do Hades, não é? A mulher não, a A rapariga mulher que de Hades não basta parecer Não, mas não fica mulher, mas fica mulher dele. Perséfone. E depois os meses que fica com ele, não é? Inverno. Gabriel, essa referência é uma referência absolutamente básica e, de facto, eu disse que eu quis escolher a mais fácil, pá. Este homem não me ouve nunca, mas... Não é isso, mas eu quando ouço pessoas dizer estas referências, e eu, mas quais referências? É só porque não cito mais uma vez o Super-Homem, é logo uma referência erudita, porque não tem nada disso, não é? Não é. Eu acho que isso diz mais das pessoas que não conhecem essas referências na idade adulta do que alguma coisa do livro, sinceramente. Mas... Concordamos todos que não é uma banda desenhada hermética. Pronto, a partir de agora só falo dos livros do André. Pois, não há grande hermetismo nas minhas BDs. Bem, então, obrigado por... quer dizer, na verdade, quando me pus a pensar sobre isto, a primeira coisa que comecei a discorrer foi um pouco aquilo que o Pedro também começou por dizer. E realmente eu achava estranho, eu tive que ir revisitar a lista naquela de... Eu chamei mesmo a isto BD hermética, porque acho um termo muito ingênuo e vazio e até um bocado pueril. Um gajo rotular imediatamente BD hermética, porque de facto é mesmo isto, é BDs que talvez não tenhamos percebido na totalidade numa primeira leitura e às vezes numa segunda, mas que gostamos. E há muitas razões para se gostar de uma banda desenhada, não é só necessariamente ter adorado o plot e depois houve um twist no fim que afinal o assassino era a criança. Há uma grande dose de subjetividade, porque às vezes há bandas desenhadas que eu acho que podem ser desafiantes, e eu vou só falar de bandas desenhadas, para não falar em livros de texto literário, ou séries, ou o que quer que seja, e para outras pessoas são coisas muito simples. Mas há várias razões para eu, às vezes, ter, lá está, de sentir que a narrativa
não é tão explícita, eu nem vou dizer linear, porque há livros com narrativa não linear que são explícitos e que se percebe perfeitamente a história toda. Mas às vezes parte de um certo experimentalismo, por exemplo, às vezes estamos a ler bandas desenhadas cuja função foi experimentar novas soluções, não só narrativas, mas soluções de ligação entre o texto e a imagem. Por exemplo, eu vou dar aqui dois exemplos, porque é assim, eu falo várias vezes da minha dificuldade em lembrar-me dos livros que li, ou pelo menos ter uma memória muito viva dos livros, e muito menos se às vezes as histórias, ou seja, estes livros difíceis, ou pelo menos que eu não compreendi na totalidade quando estou a ler, eu posso ter gostado da experiência de os ler, mas não fica, na minha cabeça não fica muita coisa. Mas um dos livros que eu gostei de ter lido há uns tempos foi este, Terminal Tower, do André Coelho e do Manuel João Neto. Eu gostei de o ler, não percebi totalmente a história, mas revisitei depois a sinopse, e a sinopse diz-me que isto de facto começa logo por dizer que este livro teve um processo criativo entre o artista e o escritor fora da lógica da banda desenhada, pelo menos aquela lógica em que há um argumento para ser adaptado pelo desenho. Isto é um livro da Chili com Carne, já agora, para não estar para aquelas pessoas que só nos ouvem no Spotify. Chama-se Terminal Tower, do André Coelho e de Manuel João Neto, já tinha dito, e é de 2014. Portanto, isto houve aqui um certo experimentalismo, depois a ler a sinopse. Isto, pronto, fala de uma torre de observação, de uma pessoa que está isolada, ou seja, de uma, digamos, uma psicose galopante desta personagem, mas o próprio processo de construção do livro foi um processo meio experimental. Em que aquilo que está descrito na sinopse, o André Coelho foi criando alguns desenhos que iam despolutando história e partes de história que iam despolutando desenhos. Portanto, isto foi um livro que foi sendo desenvolvido pelos dois simultaneamente. E, portanto, é algo que faz parte, portanto, fez parte do próprio processo. Há uma coisa que neste tipo de bandas desenhadas, e eu quando digo neste tipo de bandas desenhadas estou a cair no erro que critiquei, eu não quero rotular. A experiência de ler este livro, uma das coisas que eu gostei muito foi o ambiente. Pronto, o André Coelho tem este tipo de expressividade, este ambiente, este visual muito negro, só com muito expressivo, e realmente para este livro funciona perfeitamente, não só porque é o ambiente físico da torre de observação, mas às tantas também já é o ambiente psicológico da personagem e as coisas fundem-se e resulta perfeitamente bem. Portanto, muitas vezes, quando eu estou a ler um livro de banda desenhada que não estou a perceber totalmente, o ambiente é uma das coisas que me prende e que me faz gostar, não só o ambiente visual, porque a banda desenhada tem essa particularidade, mas também o ambiente literário e narrativo, a maneira como a história está a ser contada, me envolve, apesar de eu não estar a perceber totalmente. E há aqui um game changer, que é uma coisa que talvez se atinja melhor com alguma maturidade, porque eu acho que as pessoas que reagem agressivamente ao facto de não estarem a perceber um livro, isso revela alguma imaturidade, porque sentem-se, epá, não sei, ou se sentem menorizadas, ou sentem que estão a gozar com elas. É algo pelo qual nós, se calhar, todos passámos há alguns anos atrás, felizmente, que hoje em dia eu não sinto isso. Mas sinto que há um certo tipo de pessoas que reagem com muita com agressividade para com a obra, ou seja, sentem-se mesmo ofendidos. E há aqui uma coisa que nos ajuda, pelo menos eu não sei se vocês consideram isso, eu acho que nenhum de vocês sente isso, mas eu vejo reações, às vezes falando de livros que não são os meus, mas também já ouvi falar de um livro ou outro que eu tenha escrito em que nem, pá, não há 100% da história, não está a ser explicitamente explicada, e isso irrita algumas pessoas. Mas pronto, eu felizmente tenho feito um percurso que ainda está longe daquilo que eu quero,
mas tenho vindo a perceber que, de facto, parte às vezes de apreciar estas obras também parte um pouco da aceitação. É aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, que é aceitarmos a natureza do livro e aceitarmos a experiência pela experiência e não estarmos constantemente à procura, como se fôssemos um ímã, à procura das estruturas clássicas e dos pontos clássicos como se fossem âncoras a que nos pudéssemos agarrar para apreciar uma obra. Às vezes parte mesmo da aceitação. Ok, vamos embora, como se estivéssemos à deriva. E depois há coisas que se ganham com isso. Ok, estamos a falar, estamos a ler, o cérebro não está a assimilar, não está a conseguir colocar aquilo que estamos a ler na timeline clássica, mas está a retirar imagens visuais daquela narrativa. Isso é muito interessante, é uma experiência muito interessante. Pois pronto, outro dos livros aquilo que eu estava a falar há pouco, há tempos mandei uma mensagem aqui ao Pedro a pedir. Aí, pronto, contra mim falo, mas na verdade mesmo só tentar perceber se havia alguma coisa que me estava a escapar em relação a este livro, o Hang Sang do Daniel Lima, que li há pouco tempo. O livro é recente, é desta coleção Rubi que nós já temos falado. E o Pedro, na altura, como disse, pronto, isto não é grande inconfidência, disse-me para apreciar como se fosse uma sessão de teatro experimental. Eu gostei de ler este livro, percebi muito pouco, mas também percebi depois, mais tarde, ao lendo sobre ele, que é um livro que, lá está, tem muitas referências que eu não tenho. Entre elas o Kafka, e outras, quer dizer, eu li o Processo e a Metamorfose, mas o meu entendimento do Kafka é muito superficial, é aquilo que toda a gente tem, basicamente. E não é só Kafka, como é óbvio. Eu gostei de ler o livro, mas realmente o livro tem aqui personagens e referências que eu não consigo apanhar. Mas, mais uma vez, é algo que eu aceito, que não tenho, não consigo fazer este percurso agora, mas o livro fica ali guardado e é um livro a revisitar no futuro, quando eu se calhar tiver um pouco mais de bagagem cultural, talvez tenha uma percepção diferente do livro. De qualquer forma, eu apreciei o livro, não preciso de o compreender na totalidade. Eu acho que é isto que faz com que todos os livros sejam um início de uma viagem. Quando abrimos um livro, é o início de uma viagem e essa viagem pode ser proveitosa ou não, mas condição para isso não é necessariamente nós percebermos tudo que estamos a ler. Posso só dizer uma coisa? Eu gostei muito de uma frase que tu disseste agora, que é não compreender totalmente. Eu estou-me a tentar lembrar quem é que disse isto. Eu acho que foi o George Steiner, que diz, eu acho que é o George Steiner, que diz qualquer coisa como: é impossível compreender um texto completamente. Totalmente. É impossível qualquer leitor, seja ele quem for, compreender qualquer texto na sua totalidade. Porque muitas vezes, obviamente que isto é ligeiramente uma botada, ligeiramente, que é nem o próprio autor sabe o significado de todo o texto. Porque existirá sempre uma camada qualquer da sua produção que pode ser ligeiramente mais selvagem e que não é controlada, digamos assim, pelo plano do que é construído. Agora, eu na banda desenhada, ou seja, isto pode parecer um bocadinho ridículo dizer isto, mas eu tenho mesmo que fazer um esforço muito grande para me tentar lembrar de algum livro de banda desenhada em que tenha existido, por exemplo, existe uma autora portuguesa que é particularmente conhecida nos círculos mais intelectuais, que é uma grande escritora, que é a Maria Gabriela Lansol. E que, de facto, podemos dizer, não é uma autora fácil. Não é. É uma literatura, é uma prosa extremamente poética, bastante referencial, densa, e não é fácil. E, portanto, não é uma leitura que se possa fazer, digamos assim, de uma maneira descontraída. Não é. E há outros leitores que podem, às vezes, ser densos ou difíceis e que, quando se termina a ler o livro deles,
não tragam, digamos assim, um prazer positivo. Estou-me a lembrar, por exemplo, um autor grande da nossa praça, um Virgílio Ferreira. Eu não consigo dizer, ou terminar um livro do Virgílio Ferreira e dizer assim, gostei imenso. Não, porque não é, tu fechas e ficas lixado com o que leste, com a vida que é apresentada daquela maneira. São duas coisas diferentes. Mas eu, muito sinceramente, não me lembro de nenhum livro de banda desenhada e espero poder dizer com alguma presunção que conheço alguma coisa da produção de banda desenhada de alguns sítios, não é? Não estou propriamente puxado a territórios, mas não me lembro nunca de livros que me tenham provocado esse mesmo tipo de resistências. Estás a perceber? Livros que me tenham chateado ou magoado no sentido, lá está, destas emoções, de vermos uma coisa e ficamos, mas como sim, Alan Sol... Mas eu não vos imagino nesse papel. Mas já vi, e não é difícil de procurar. E também não é difícil de compreender. Acho que é uma coisa que se ultrapassa. Quer dizer, só uma pessoa que realmente se questionou pouco e que pensou pouco, é que pode imediatamente rejeitar uma obra, ou porque o gajo está a gozar, ou porque é pseudo-intelectual, não é assim que se escreve, ou não é assim que se conta uma história. Isso são coisas que nos habituamos a Lembra-se ouvir. alguma referência? Porque eu posso estar aqui a ver mal a coisa, ou seja, porque eu acompanhei o Jimmy Corrigan, por exemplo, em fascículos, e lembro que muitas pessoas não gostavam daquilo, mas eu comprei tudo em fascículos, e depois quando saiu em livro, voltei a ler. E lembro perfeitamente, talvez possa dizer isto, que quando li o livro todo, de ponta a ponta, óbvio que já me tinha esquecido, porque aquilo foi durante anos e com grandes intervalos, portanto, houve uma outra maneira de ler que me fez descobrir coisas que se calhar não tinha prestado atenção da mesma maneira, não é? Aí sim, posso dizer isso. E volto a dizer, estes livros criados com inteligência artificial, com este tipo de estruturas do Ilham Anahuac, têm uma dificuldade acrescida pelo tipo de falta de sentido e que é preciso ir escavando. Mas eu já li tanto coisas tão esquisitas, tão experimentais, e lá está, o que é que eu fiz? Está provado, é através do blog, ao longo de anos, daqui a pouco faz 20 anos que escrevo ali, não é? Em que muitas vezes tentava criar um sentido para mim próprio através da escrita, ou seja, eu tento captar na escrita o meu processo de leitura. Posso dizer isto, às vezes há livros sobre os quais eu tenho uma ideia e quando começo a escrever, sistematizo de tal maneira o que estou a pensar sobre o livro que, para dizer de uma forma simples, mudo de opinião sobre o livro. Isto faz sentido? Faz. Não é bem opinião, é de repente as coisas tornam-se mais claras, porque o obrigar-me a pensar e a sistematizar em texto torna os instrumentos da sua interpretação mais claros, ou pelo menos mais decisivos. E isso faz-me recuperar uma outra valorização do livro, se calhar. Isso acontece, isso posso dizer que acontece. Mas o dizer que o livro que eu não tenha entendido, não sei. Eu não estou aqui a dizer, não estou a dizer que sou super inteligente e percebi tudo. Não, claro, não. Há muitas referências que não entendo, mas passo por cima, digamos assim. Eu acho que, eu acho que não definimos exatamente então o que é o livro hermético, porque, por exemplo, pegando num exemplo que eu acho que o André se lembrou bem, eu não me lembrei, do Terminal Tower, tu não consideras neste sentido que estás a falar. Os livros que tu estás a falar acho que são diferentes, tu estás à procura de outra coisa, porque tu aceitas que o Terminal Tower, quer dizer, alguém aqui compreendeu na totalidade, se calhar não, porque também não é suposto, e isso encaras bem, certo? Acho Sim, que tínhamos definir melhor. eu disse que há aceitação. Quando eu digo aceitação, não tenho outra palavra melhor. Eu tive a mesma experiência que tu, eu gostei dos ambientes, eu li aquilo, eu gostei de ler aquilo, não vou chegar e dizer que compreendi. Agora, e há uma frase que o Pedro disse logo no início que eu acho que espelha isto tudo, que é, no fundo, não somos os mesmos leitores hoje que fomos no início, como é óbvio, e o Pedro disse aquela frase do eu não tenho tempo agora. Eu já não foi exatamente assim. Eu já não tenho tempo para estar a ler certos livros se não tiver vontade ou se não tiver mesmo a gostar. E realmente é isso, e também este tipo de livros, se nunca tens contacto,
se estás sempre preso às narraturas convencionais, claro que vais sempre buscar e procurar esses apoios. Eu acho que a primeira vez, se calhar, que li um livro mais ou menos como o Terminal Tower, possa ter havido mais esse choque, e depois uma pessoa vai... Mas a questão também, a questão é, o que é que a gente procura, abrangeu. o que é que nós procuramos, o que é que as pessoas procuram nisto de ler um livro de banda desenhada? O que é que se procura? Qual é que é o objetivo? Porque quantas vezes é que nós, e isso não é de estar a menosprezar, mas quantas vezes é que nós conseguimos ler uma estrutura, sempre as mesmas estruturas clássicas narrativas. Não é que isso se esgote e que a gente se farte dos vilões e dos protagonistas, dos antagonistas e do conflito. Claro que eu nunca me vou cansar disso, mas não pode ser só isso. Às vezes é outra coisa, às vezes é a experiência, uma experiência de leitura. Eu acho que eu agora ainda não tenho claro na minha cabeça. Por exemplo, o Here, do Macquarie, é um livro que narrativamente é diferente, é experimental, mas eu não o poria como um livro hermético também, no sentido em que Eu acho que estava... a gente tem que evitar essa A palavra, está bem, terminologia, desculpa. porque realmente não nos ajuda. André, nós já falámos isto várias vezes, que é essa coisa, por exemplo, do dizer pseudo-intelectual. Por exemplo, vocês estão a falar do Terminal Tower, e agora vou ser super cagão, que é, eu entendo que a maior parte dos leitores de banda desenhada, o clássico leitor de banda desenhada, procura mais aventuras, entretenimento, etc. Portanto, no momento em que vê um livro daqueles, e vê, por exemplo, um nome lá citado, texto de, e vê Maurice Blanchot, eu tenho quase a certeza absoluta que a maior parte das pessoas não sabe quem é de onde é que vem esta referência, não sabe quem é. E, portanto, cria-se imediatamente um obstáculo, que é, há um trabalho a partir de um determinado tipo de material literário e filosófico que não é fácil de descobrir, não é uma adaptação de um romance relativamente fácil de ler, não é uma referência que as pessoas podem não ter lido, mas já ouviram falar, não é? De um escritor qualquer. Por exemplo, falaste do Kafka. Eu tenho a certeza absoluta que há muita gente que acabou por não ler o Kafka, que não é particularmente difícil de ler, mas não leram, mas sabem quem é. Ouviram falar, a história do inseto, ou a história do gajo dos processos e não sei o quê. Pronto. O Maurice Blanchot é outra coisa. E cai naquela coisa do pseudo-intelectual. Lá está. Um gajo pode dizer assim, a dizer, este livro Terminator é mesmo a pseudo-intelectual. Não, meus amigos, é mesmo de intelectual. Porque citar o Maurice Blanchot é uma prova de que são pessoas que sabem do que é que estão a falar. Conhecem este filósofo de uma maneira tão íntima que até fazem banda desenhada a partir dele. Tal como, por exemplo, o Martin Tom Dick, nos anos 90, fez uma coisa com o Deleuze e o Foucault e não sei o quê, uma aventura com estes filósofos. Mas citava-os de uma maneira bastante interessante, não é? Não era diminuído a uma mera andota de olha o filósofo aqui a tropeçar, não é nada disso, não é? Sim, eu disse a palavra, tu sabes que eu falei... Só queria expressar o meu horror, tipo, eu estou um bocado farto, chateia-me imenso essa cena do pseudo-intelectual, porque acho que às vezes a malta... Eu fiz de propósito porque é algo que nós temos vindo a discutir, e é uma caricatura, porque também... Mas porquê é que as pessoas não podiam dizer, é tão intelectual, mesmo com o tom de não gostarem, porquê é que tem que ser pseudo-intelectual? Porque não é bem aceite que tu estejas a usar o termo intelectual como uma ofensa, ou seja, mesmo que seja completamente contrário à tua condição enquanto leitor ou enquanto pessoa na vida, não é? Mesmo que tu sejas do oposto do intelectual. Em discursos até em que as pessoas não querem passar por intelectuais, estando a ser, e que não tem mal nenhum, a dizer, eu estou a dizer isto, mas não sou nenhum intelectual. E parece que de repente é uma coisa negativa. Mas isso é outro tema, é outra conversa. Certo. Então deixa-me só dentro deste tema perguntar uma coisa ao Pedro, não queria que o programa acabasse com isto, porque eu não li o livro, portanto tenho que ter cuidado a falar disto, mas é sobre este nome, caramba, Elia Manoá, o da inteligência artificial. Que ainda não me aventurei nisso, que é, porque o Pedro no início estava a dizer, está a ser um livro difícil de ler, mas eu acho que no fim vou conseguir, e a minha dúvida é, como aquilo é produzido por inteligência artificial, os textos também, não é possível que cheguemos ao fim desse livro e não haja nada. É uma pergunta. Não. Ok, pronto. A partir do momento em que um texto existe, não pode nunca não ter significado.
Certo? Agora não estava preparado para essa pergunta. Vou ter que sim. pensar um bocado. Não, Faz qualquer texto que exista, qualquer texto que seja criado, terá sempre um significado. É teu papel, enquanto interpretante, saberes qual é o sentido que ele cria. Eu hoje tive uma conversa com um aluno muito curiosa. Eu dou aulas de História da Arte, que tem sido uma experiência bastante curiosa. Obviamente que eu não sou historiador de arte, mas dou uma disciplina de História da Arte e faço, obviamente, uma coisa menos histórica e mais de interpretação das imagens, interpretação da arte, tentar perceber qual é o seu papel social hoje em dia. E houve um aluno que disse, eu estou um pouco confuso, porque as suas aulas, professor, eu não estou a perceber muito bem o que é que vai ser para exame, porque as suas aulas são muito filosóficas e cada um interpreta como quer. E eu disse, ok, obrigado pela primeira parte, a segunda parte não estás com atenção às minhas aulas, porque nós não interpretamos como quisermos. Para interpretar, nós temos que olhar para o que é que nos é oferecido. Eu, por exemplo, eu tinha dado um exemplo, já não me lembro o que é que era, mas vamos dizer que era a Mona Lisa, não é? E se nós cairmos nessa tentação de dizer eu interpreto a obra como quero, então eu posso olhar para a Mona Lisa e dizer assim, isto é um belo ensaio sobre a indústria dos plásticos no Império Inca em Marte, não é? Portanto, eu posso dizer isto, eu tenho toda a liberdade, interpreto como quero, eu interpreto, tenho... Não, eu tenho que interpretar a partir dos elementos, e agora vou utilizar uma palavra que há muita gente que detesta, mas os elementos objetivos que estão nessa obra de arte. O que é que eu quero dizer com objetivos? Porque as pessoas vão lá, mas não há nada de objetivo, é tudo subjetivo. Não, é objetivo. Não, o que é que isso quer dizer subjetivo? É preciso compreender o que é que se está a dizer com objetivo e subjetivo nesse sentido. Se uma pessoa quiser dizer que é a resposta emocional que nós temos perante uma obra de arte é subjetiva, claro, óbvio, porque há um contorno pessoal que não é transmissível a outra pessoa. Mas podemos ter uma conversa objetiva. Mas o que é que eu quero dizer com uma conversa objetiva? É que, quando eu começo a falar de uma obra de arte, nós temos de estar de acordo imediatamente quais são os elementos que estamos a falar. Portanto, eu tenho que olhar para o quadro da Mona Lisa e dizer assim, é o retrato de uma mulher. Concordamos com isso? Boa. Então avancemos. Claro que pode haver uma pessoa que não concorda e pode dizer, não parece que seja isso, pode ser... Agora, ninguém pode dizer, por exemplo, é o retrato de um esquilo, não é? Quer dizer, não há nenhum elemento lá que alguém possa... Claro que um gajo pode insistir, não, é um esquilo, eu vejo um esquilo. Ok, tudo bem, mas eu tenho a certeza que podemos aproximar de uma grande comunidade de pets e chegamos à conclusão. É um abuso o dizer que é um esquilo, porque não há nada... Não há nenhum signo, não há nenhuma curva, não há nenhuma linha que nos permita dizer que é um esquilo, correto? Não dá, não podemos fazer isso. Isto, por exemplo, e agora vamos querem filosofia, let's go. Isso, por exemplo, é uma das lições principais do Kant, que é, o Kant diz, a única comunidade possível entre os homens é a comunidade estética, o ser humano é a comunidade estética, que é, quando alguém fala sobre uma obra de arte, não entra numa disputa. Uma disputa é sim, não, sim, não, sim, não. É, não é, não é. Isso não leva a lado nenhum. A comunidade cria-se com a discussão. E o que é uma discussão é a troca de argumentos. É eu dizer, por exemplo, eu posso construir a frase eu acho que, e a outra pessoa tem que dizer, mas eu acho que. E vamos trocando argumentos para tentar entrar em acordo. Mesmo que nunca se chegue a acordo, pelo menos o movimento desse diálogo para chegar a acordo já começou. E é aí que a comunidade se forma. Portanto, existem obras de arte mais complexas? Claro que sim. Mas existem obras tão complexas que fossem impossíveis de compreender? Acho que não. E a educação é precisamente, e o crescimento, a maturação, é precisamente um processo nosso, intelectual, emocional, de irmos sendo confrontados com obras de arte cada vez mais complexas que nos façam apreciar coisas diferentes daquilo que apreciávamos antes. Portanto, como o André disse, se nós ficássemos satisfeitos com as estruturas narrativas normais que fomos confrontados no passado, então eu ainda hoje leria revistinhas de banda desenhada infantis e ficava contente com isso. Quer isto dizer que eu já não sou capaz de ir aí? Não, consigo e tenho prazer em ver essas coisas simples. Mas sinto-me muito mais satisfeito se for confrontado com coisas mais complexas, porque eu preciso dessas coisas mais complexas. Não sei se estou a dizer a responder. Sim, sem dúvida. Tem tudo a ver com experiência. Para mim tem tudo a ver com experiência. Ler um livro é uma experiência
literária, uma experiência visual. Pronto, não vou reduzir a leitura de um livro de banda desenhada a uma experiência literária. Mas é uma experiência e eu acho que só ganhamos com o acumular de experiências. As experiências não são todas iguais. Eu acho realmente enriquecedor ler todo o tipo de livros e não me sinto nada, acho que não me sinto nada colocado em causa ou o meu ego encostado à parede se não percebo um livro. Acho que há várias maneiras de desfrutar de um livro. E acho que também é muito interessante sentir-nos tentados a revisitar os livros de tempos a tempos, porque a percepção é diferente. Já começo a ter essa vontade, já começa a acontecer eu ler livros 2, 3 vezes, com espaçamentos mais ou menos longos no intervalo. Eu acho que isso é interessante. Um, só para dizer mais uma coisa, às vezes, pronto, estamos a falar do improviso, dos processos de construção do livro, do próprio processo de construção do livro ser parte daquilo que o livro é. É possível também que esse processo de desenvolvimento do livro, sem saber muito bem onde é que ele vai chegar, de ser um processo orgânico, às vezes esse processo não precisa de ter uma aparência não clássica. Por exemplo, agora o livro do Miguel Rocha, do Rainha da Selva, se não me engano, é algo que é assumido, que foi algo que ele começou a fazer e que é um pouco um processo de exploração daquelas personagens, daquela personagem naquele ambiente, etc. E é algo que vai sendo desenvolvido. Não foi uma história que tivesse um princípio, meio e fim definido a priori. Nós percebemos que aquilo é meio deambulatório e exploratório, mas não tem ali simbolismo, não tem ali referências mais obscuras. É algo que até segue uma linha narrativa bastante normal, digamos assim. Portanto, há de tudo, isso é muito interessante. Nós no passado já fizemos um programa em que eu até tive Não. aqui uma troca de argumentos com o Pedro e que na Houve altura só uma interrupção, mas continua. Ok, uh, mas continua a gravar, ok. houve aqui uma troca de argumentos que me lembro que tive com o Pedro, em que, deixa-me lá ver se me lembro, havia uma série de desenhos e a história foi feita, os desenhos não tinham sido feitos para serem representados ou apresentados em Já sei. sequência. Lembras-te? Eu não me lembro que programa foi esse. Isso não foi um livro que falámos neste programa, não foi? Que era um livro assim mais poético, não? Não me lembro, sei que era isto, a estrutura era esta. Havia uma série de desenhos e alguém recolheu esses desenhos e fez uma história com esses desenhos, que foi algo pá, que eu acho que eu próprio também já fiz qualquer coisa do género, às vezes para brincar, sou capaz de ter feito coisas do género. E lembro-me que eu tive um ou dois comentários que pus em causa, não percebia muito bem para que é que eram estes exercícios, porque é que se fazia isto, porque a próprio processo, este processo fora do normal, ou fora do normal, fora daquilo que é massivo, acaba por se sobrepor à própria história. Ou seja, as pessoas falam mais daquilo que foi a curiosidade de se ter feito uma história com base em desenhos soltos do que propriamente daquilo que é a história em si. E o Pedro, na altura, respondeu-me que isso é porque tu ainda canalizas muito a experiência de ler um livro àquilo que é, pronto, a história em si, em que este processo ainda é uma coisa eu quase que entendi este processo quase como ruído na experiência de ler a história. Enfim, achei que isso foi um bocado, deixou-me a pensar. E felizmente hoje ou vou tendo outro tipo de percepção. E isso também em nível de experiências literárias, de livros que leio, um, não me sinto nada perdido. Claro que nunca me lancei a ler o Ulisses, tenho ali para ler já há Opa, anos. eu estou contigo, estou na fila Ainda como tu. não, Também ainda não ainda tive não essa fui. coragem. Pá, mas tenho lido alguns livros que às vezes não são fáceis e que
Pá, e às vezes... O Ulisses não é particularmente difícil. Só os últimos capítulos é que têm uma estrutura frásica mais longa, mas certo. à medida que o leem, vão embalando e se não perderem de vista não é impossível de ler. O Finnegan's Wake é impossível de ler. Não é aquele livro que tu precisas de certas referências também para entender, certas chaves para codificar ou não? Porque quais referências? O saber que a rua eu não li vira na Rua do Carmo? Não, eu não li o Ulisses, mas, por exemplo, vou arriscar, paralelismos com a Odisseia. Se não leres a Odisseia do Homero, não vais apanhar algumas coisas. Vou arriscar nesse sentido, porque acho que terá Meu amigo, paralelismo. mas isso é a conversa que tivemos. Isso chama-se cultura. Se a pessoa não tem essas referências, não tem, mas Está lê. bem, mas a que Não nível? é, Mas a que nível? Não, mas calma, porque há níveis e níveis. É isso, há níveis de conhecimento literário para ir para aquela obra maiores. Podes ler perfeitamente sem saber isso. Por exemplo, vou dar um exemplo básico e que vai um bocado também com o que o André dizia de reler os livros. Um exemplo, eu acho mesmo que é do mais básico e compreensível, que é a Liga de Cavalheiros do Alan Moore. Tu lês aquilo e mesmo não tendo as referências literárias que estão lá expostas, tu entendes a narrativa principal, entendes a história e consegues desfrutar o livro. Sempre que eu releio esses livros, como já li mais coisas, vou apanhando outras referências. Se calhar não estou a dizer que são essenciais para compreender a história, mas que me dão outro prazer em algumas coisas. E a minha dúvida com o Ulisses era, pronto, de que nível de cultura é que terias que ter, ok? Para conseguires percepcionar mesmo o livro. Não me parece que isso seja um impedimento para ler o livro. Okay. Então, olha, tenho um desafio para Gabriel. Já agora, desculpa. Mas eu acho estes exercícios muito giros. Quase nós devíamos ter um clube de leitura e fazer isto, ou então, pronto. Que, por exemplo, o Pedro, quando disse a Maria Gabriel Lansol, e realmente eu não tenho este exemplo, se calhar, também na banda desenhada, mas eu tive num clube de leitura em que se foi o nome sugerido e muita gente, incluindo eu, nunca tínhamos lido. Pá, e as reações de várias pessoas realmente, porque não se está à espera daquilo, é uma coisa diferente. É muito giro ver as pessoas discutir. Houve realmente quem renegou imediatamente o livro, porque não está a fazer sentido, a dada altura não compreendem. Qual é o livro que estás a falar? Se me deres um livro, quando formos falar dos livros, eu vou procurar aqui nos estantes. É um dos mais conhecidos. Mas de quem? Da Maria Gabriel Lansol, Um Beijo Dado Mais Tarde. Um Beijo Dado Mais Tarde. Olha lá, só uma coisa, tu arrancaste a alma, tens um penso mesmo atrás na nuca. Eu reparei. Marcelo Wallace. Ele tinha o cabo, ele arrancou o cabo e veio fazer o programa connosco. Eu acabei de sair da Matrix, bolas, meu, esquece. Olha, estás a ver, eu adoro uma referência do Marcelo Wallace e vocês vão para um filme de juvenil, pá, estás a ver? Sim, mas nós apanhámos a referência de Marcelo Wallace, apesar de tudo. Olha, fica aqui o desafio. Chama-se isto intertextualidade, que é quando um texto faz referência a outro. E toda a literatura é feita assim, toda a cultura é assim. Gabriel, desculpa, vai lá. Nada, pá, é que eu quero te fazer um desafio. Tu estás com medo, já percebeste o que é que aí vem, não é? Pois. Vamos fazer um dueto de leitura. Dia 30 de novembro, comemoro o meu aniversário e vou começar a ler Ulisses de James Joyce. Aconselho-te a fazeres o mesmo. E regularmente trocamos impressões sobre o livro. Aceitas ou recusas? Vocês vão falar. O Pedro, de alguma maneira, não está interessado. Mas diz-me só uma coisa, vamos ler em português ou em inglês? Inglês. Em inglês? É que eu não tenho o livro em inglês. Estou-te a dar uma semana. Está bem. Não, lê em português. Mas tu vais ler em inglês? Eu que tenho o livro em inglês, não vou comprar outro. Eu vou arranjar o livro em inglês. Então vá, 30 de novembro arrancamos nesta Odisseia. Olha, o Pedro nunca leu o livro, mas também não está interessado em ler, de certeza. Eu tenho uma versão de bolso com apenas 971 páginas. Não, isso não. Isso depois tem resumos. Isso no final dos capítulos tem resumos e tem as coisas. Isto é da Oxford. Eu posso relê-lo, mas eu agora não estou em condições para reler este livro outra vez. Como é que nós não falámos nas edições Arden e de Oxford a descodificar as peças de William Shakespeare? Como é que não falámos disso neste programa? Exatamente. Aceitas ou não?
Eu aceito. Então bora lá. Mas é assim, mas tu sabes que a partir dessa data, a qualquer momento, pode ser mais complicado. Eu não estou a dizer quando. Não há tempo para acabar de ler o livro. Podemos demorar um ano a lê-lo, não interessa. Não, mas Olha, era giro irmos avançando ao mesmo tempo foi preciso para esta ir conversa toda para eu me lembrar de um autor que eu gosto bastante de seguir, mas tenho dificuldade em ler. Finalmente lembrei-me de um, que é o francês L. de Mars, que tem Esse uma nome é série de... inventado. Não é, não, senhor? Inventaste agora mesmo. Existe o Google, podem procurar. E L. de Mars, M-A-R-S, Estou a ver. que é um autor francês, que tem um programa, um canal de YouTube também, que é o Bande Dessinée, em que ele fala sobretudo de filosofia, muito denso. Eu não consigo acompanhar tudo, além de que o francês dele é mesmo denso e não consigo acompanhar oralmente. Se tivesse escrito, talvez conseguisse ler. E os livros dele muitas vezes bebem, aliás, têm-se tornado cada vez mais complexos nessa estrutura. E de facto é um autor que tem esta dificuldade que estamos a falar. Portanto, esperem, pelo menos há um que posso de facto dizer que não é um autor que eu consiga acompanhar com o tipo de entrega ou atenção que gostava de lhe dar. Tenho os livros, uma pilha deles, mas não leio com facilidade. Pronto, há um, vá lá, um. Diga um. Certo. Okay. Muito bem. L. Mars. Sim, já estive aqui a ver. Já L. estive de aqui a Mars. ver. Também, visualmente também é bastante experimental. Ok. E pronto, e daqui saiu um desafio que vai-me dar trabalho. Enfim, vamos aos livros, aqueles Eu que... normalmente conheço porque tenho muito para ler e muito para trabalhar, dou aulas, não consigo voltar a ler este livro. Mas posso ler o Finnegan's Wake, ou tentar ler de ponta a ponta. Epá, não, quer dizer, eu não fui já para aí, né? Bom, Pá, eu por acaso tinha intenções de começar por outro mais antigo do James Joyce, mas pronto. Eu li o Dubliners há não muito tempo. o gajo quer ir ler os primeiros que é para ler facilmente e depois dizer, eu leio Joyce e ler aquela porcaria o retrato do artista, Dubliners. Eu li o Essas Dubliners há não muito tempo. O Dubliners é muito querido, é um livro muito muito domesticado. fofinho. Vá, vamos lá falar dos livros que lemos recentemente. Eu só tenho um para falar, mas comecem vocês. Pronto, Bem, eu vou ser rápido, ter também só lido... tenho um. Mas ó Pedro, tu tens a câmara desligada. Não tem nada, eu estou a vê-lo. A sério? Eu deixei de ver o Pedro. Eu estou a vê-lo, Não interessa, vá, estamos melhor todos. para ti. Vá, diz lá. Então deixa-me só fechar e pronto. Ainda eu tenho balada de desterro. Graças, pá. Zeca Afonso. O Pedro já tinha falado aqui no programa, mas eu vou repetir de qualquer das formas. Não só falou como escreveu no blog. Ele escreveu Sim, no blog. sobre o Zeca Afonso, da Teresa Moura e da Maria João Worm. Editado pela a Central Folk e Disco ao som. Tradição. Boa. Pronto, mas ainda não li. Mas é a única que eu tenho aqui para falar hoje. Muito bem. Eu, livros que li, lá está, precisamente como falámos há bocadinho, em termos de estar no, como é que se diz, no blog, li há pouco tempo o Mónica, do Daniel Close, que é um desafio interessante. Li também esse livro da Maria João Verme, sem dúvida nenhuma. Pus notícias de outros livros que li há pouco tempo, o Neon, da Rita Alfaiate, um livro sobre o Sandman, etc. Mas o único que queria trazer por aqui é este, o Moon Ray, o primeiro volume, Mother Skin, do Brandon Graham, com um outro artista chamado Xuxo Penalta, que eu não conhecia. Eu gosto muito do Brandon Graham. Eu li, não vou dizer que li tudo dele, mas li acho quase tudo dele, o Warhead, a série Prophet, e fiquei muito entusiasmado com este livro. Isto é baseado num jogo, é construído em companhia de um jogo de computador, este Moon Ray, e basicamente é uma saga de ficção científica daqui a milhares de anos. E uma coisa que eu gosto muito do Brandon Graham é que ele faz mesmo... é mesmo interessante a maneira como ele pensa em conceitos pós-humanos e absolutamente fantásticos, e o world building é espetacular. É uma coisa simples, de aventura, etc. Lê-se num instantinho, é um bocado caro o livro, mas muito porreiro. Comprei-o na Kingpin, que tinha lá um exemplar e ficou logo guardado para mim. É tudo.
Disseste o nome da loja. Eu espero que de ver o dinheiro a cair no programa. Como disseste o nome da loja, espero que tenha caído dinheiro para o programa dos carecas. No Superchat, estamos com o Superchat ligado. Sim, está sempre a pingar. Eu também queria só dizer muito rapidamente que há cerca de 20 minutos que o Pedro desapareceu-me na câmara, por isso se eu ao longo do falamos de marca ganhar dinheiro, Belliani, Remax, Colgate. Por alguma razão, vocês também estão muito pixelizados e a falar com falhas, portanto vou-me despachar. Eu, ao contrário de Gabriel, que desonestamente chegou à frente para falar de um livro que ainda não leu, eu ia falar desse mesmo livro, mas eu li, é a diferença. E gostei muito. É como o Pedro escreveu, não é uma biografia do Zeca Afonso, mas é um livro que tem momentos muito, muito autênticos e muito interessantes sobre a vida dele. Não só a vida dele, mas torna-o se calhar mais humano aos nossos olhos, porque trata-se de um ícone, não é? Não é? É uma daquelas figuras bigger than life, não é? Pela época em que viveu e por aquilo que representou. E às vezes as pessoas que são de tal forma icónicas e simbólicas de outras coisas que transcendem, se calhar, às vezes a própria carreira ou a própria pessoa, tendem a ser. O retrato, a imagem que temos delas tende a ser pouco fiável ou pouco tangível sequer. E acho que este livro vem trazer uma visão muito interessante acerca do Zeca Afonso. Vale muito a pena. Pronto, a Maria João Verme gosto muito do registro gráfico dela, gosto do livro. O livro está muito bem conseguido. Eu gostei bastante e recomendo. Não é um livro barato, pelo menos não é um livro barato, mas vale bastante a pena. Vale bastante a pena. Pronto, era só isto. Obrigado. Gabriel parou. O Gabriel no meu ecrã está congelado. Sério? Não sei o que se passa. Estou-me a mexer agora de propósito. Não estou a ver. Enfim, é melhor arrumarmos isto. É melhor. Muito bem. Muito bem. Pedimos desculpa aos telespectadores se a imagem estava mal, mas pronto, eu penso que no próximo programa a RTP vai tentar resolver esta questão técnica. A Regi. Um abraço. Olha, as pessoas que nos têm ideia de como é que ganhamos dinheiro com isto, OnlyFans, Patreon, sim. Eu por mim estou disposto a tudo. Sim. Ou também já agora dentro do que foi o programa, eu também pedia sugestões de livros de difícil compreensão, vamos dizer assim, para acabarmos com o hermético. Acho que se quiserem, atirem nos comentários coisas que vocês leram e que acharam desafiantes ou o que seja, até frustrantes. Por acaso, agora estou a lembrar o Petsy na Ilha Mágica, foi uma coisa que eu não entendi muito bem. Nunca se percebeu. É esse ano e está a andar de bicicleta, acho eu. São dois muito difíceis. Gang Signs, signing off. Um abraço.